Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cristiano Abrantes, da Igreja do Brasil para Cristo, no Pedregal, Goiás. Hoje estarei comentando sobre a leitura de Atos, capítulo 19. Chegamos agora à terceira viagem missionária de Paulo. É importante observarmos que as viagens têm sempre por local de partida Jerusalém, onde estava a liderança da igreja. Precisamos entender que existe hierarquia na Igreja do Senhor. Paulo retornava também com o objetivo de relatar tudo o que havia acontecido durante a sua viagem, as bênçãos e o crescimento da obra, os problemas e os desafios enfrentados, os lugares onde vidas foram alcançadas e transformadas e onde novos discípulos se formaram. Era como uma prestação de contas do que Deus, através do Espírito Santo, estava realizando em cada lugar. Paulo agora retorna para Éfeso, local que ele havia passado com Priscila e Áquila. Também foi em Éfeso que o casal conheceu Apolo. Quando estes foram para Corinto, foi quando Paulo chegou na região interior de Éfeso. Éfeso faz parte das 7 igrejas da Ásia no livro de Apocalipse, por causa da sua localização nos limites da Ásia Menor. A Ásia Menor é uma região que os continentes da Ásia e da Europa ficavam próximos um do outro, separados apenas por uma pequena faixa de mar. Atualmente faz parte da Turquia. E é por esse motivo que, mesmo Paulo estando em Éfeso, alguns versículos falam de pessoas da Ásia que ouviram sua pregação e que ele mesmo, Paulo, também esteve lá na Ásia por algum tempo. Versículos 10, 22 e 31. Amados, vimos nos textos anteriores, durante a segunda viagem missionária, Paulo e os outros foram impedidos pelo Espírito Santo de entrarem na Ásia, porque aquele não era o momento. Mas, como está escrito, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Certamente, e como ocorreu, os asiáticos também foram alcançados pelo Evangelho e pelo amor de Deus. Voltando ao interior de Éfeso, Paulo se encontrou com um grupo de 12 homens que estavam começando a andar no caminho do Senhor Jesus. Paulo pergunta para eles se já haviam recebido o Espírito Santo. Vejam a importância do batismo com o Espírito Santo. A busca dos dons espirituais é fundamental para a vida daquele que segue Jesus. É momento de um novo despertar espiritual para a realização das grandes obras que o Senhor quer fazer através de cada um de nós, eu e você, trabalhando para o Senhor na última hora. Aqueles homens são batizados em nome de Jesus, recebem o Espírito Santo e começam a profetizar. Creia, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo prega durante 3 meses na sinagoga, mas alguns ali começam a criar confusão. Amado, os problemas e dificuldades não são para te parar, mas para te fortalecer e te fazer avançar mais. Paulo pega os discípulos que ali estavam com ele e começa a pregar todos os dias numa escola, durante 2 anos, e milagres extraordinários acontecem. A promessa de Jesus, que os sinais seguiriam os que creem, também se confirma na vida de Paulo, pregando não apenas palavras, mas vivenciando o poder de Deus. Sim, é possível vivermos em Cristo de tal forma a manifestar as maravilhas do Senhor. Mas a continuação desse texto, nos versículos 13 a 16,
mostra que existem pessoas que tentam usar o nome de Jesus como se fosse uma palavra mágica, que enganam a si mesmo e aos outros. A exemplo disso, precisamos ter muito cuidado. Nem toda prática espiritual vem de Deus. Quando os jovens exorcistas tentam expulsar demônios em nome de Jesus que Paulo pregava, e o espírito maligno disse: "Conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vocês, quem são?" E aí então parte para cima daqueles jovens. Essa passagem nos faz refletir sobre qual influência temos exercido no espiritual e nas regiões celestiais. As nossas orações pelas vidas que perecem têm sido frequentes? Somos ávidos por resgatar as almas que estão perdidas? Paulo, quando estava preso em Filipos, havia sido açoitado, mas ainda assim suas orações eram ouvidas, seu canto não foi silenciado. Era por ter a vida na presença do Senhor que até os espíritos malignos o conhecia. Mas glória seja dada ao nome do Senhor, pois temos aqueles que têm se dedicado a pregar e viver o Evangelho de Cristo. Falam com autoridade e poder. Em nome de Jesus expulsam demônios, curam enfermos, resgatam vidas, oram sem cessar e são bem conhecidos nas regiões celestiais. Muitos, ao tomarem conhecimento das coisas que estavam acontecendo no texto bíblico que estamos lendo, passaram a crer, iam e confessavam seus pecados. Muitos outros, que até tinham se envolvido com a prática de feitiçaria, traziam seus objetos e livros para serem queimados. Eram tantos que o valor chegava a 50.000 moedas de prata. A experiência espiritual em Éfeso foi tamanha que Paulo, depois, escrevendo aos Efésios, reforça sobre a vida no Espírito, sobre a luta ser espiritual e não entre irmãos em Cristo, sobre haver demônios tentando nos impedir de avançar, mas que podemos vencê-los, nos revestindo da armadura de Deus, nos fortalecendo no Senhor e permanecendo firmes até a volta de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e até a próxima.